Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Que bom, né, que nós estamos aqui. Que bom que nós escolhemos sempre a melhor parte. É ou não é? Você já está com o seu projeto de vida pronto? Tá, não? Não tem uma listinha lá com o que você pretende fazer nesse ano aí de 2023, que a gente vai entrar agorinha? Quando eu me converti, uma das coisas que eu aprendi foi isso, que a gente deveria ter um projeto de vida para cada ano que se inicia, para que você tivesse metas, né? O que você precisa melhorar, o que você precisa mudar, o que você quer conquistar, enfim. Muita coisa, né? Cada um faz ali conforme apraz ali. Mas toda vez que eu fazia, eu procurava sempre a questão espiritual, né? Que era o maior desafio. E não é errado fazer, tá, queridos? Não estou criticando, não. Eu só quero desafiar você essa noite a acrescentar ou ter como prioridade o que a palavra de Deus vai nos ensinar essa noite. Porque ter projetos, metas, desafio, disciplina, tudo isso é de Deus. Mas a palavra de Deus nos desafia a colocar em prática os ensinos de Deus. E a proposta, então, nessa noite é que você comece um ano, que você saia daqui decidido a esquecer todo o resto do projeto que você colocou, mas se esforçar para viver colocar a palavra de Deus em prática. Amém? Vamos abrir, então, na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, primeira, no capítulo 5, a partir do versículo 12. Amém? A palavra de Deus diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidam no Senhor e os o admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os desanimados, amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal com mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres, orem sem cessar. Em tudo, deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Amém? Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nós te louvamos, Pai, por tua bondade e graça, por esse momento maravilhoso da sua presença, Pai. Nós oferecemos ao Senhor o nosso culto, Deus, com adoração, com orações, com gratidão. E queremos, ó Deus, continuar pedindo ao Senhor que continue nos abençoando, nos conduzindo, porque foi o teu Filho Jesus quem disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Então, Senhor, em nome de Jesus, mova nessa noite, Pai, como o Senhor moveu na igreja de Tessalônica. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, só para contextuar essa carta, ela foi escrita por Paulo em mais ou menos 50, 51 depois de Cristo.
durante a sua segunda viagem missionária, na cidade de Corinto. Onde é que fala sobre essa igreja de Tessalônica? No livro de Atos, no capítulo 16, quando Paulo estava com Timóteo e Silas, que iam fazer a viagem, eles tinham intenção de ir a outras cidades, mas o Espírito Santo não os deixou ir. E Paulo teve uma visão, onde um homem dizia assim: passa em Macedônia e nos ajude. Então, Paulo entendeu a direção do Senhor e eles foram para Macedônia. Só que antes de chegarem a Tessalônica, eles foram para Filipos. E eles pregaram o Evangelho. Eles foram para a sinagoga, porque era estratégico, Paulo, buscar as sinagogas, pregar para os judeus e também para os gentios, alguns prosélitos, que já haviam se convertido ao judaísmo. E aí, para os judeus, ele pregava em cima do Antigo Testamento, que ele tinha ali, né? Tudo que Deus era, naquilo que ele conhecia. E para os gentios, ele pregava sobre o Deus Criador, Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo é, tudo pode. Então, queridos, onde Paulo ia, a graça de Deus estava com ele. Deus fazia o mover, alcançava os corações, né, convencia. E eles ouviam o Evangelho e aceitavam a Cristo. E tinham suas vidas transformadas. Mas também havia perseguição, coro, sabe, humilhação. Em Filipos também foi assim. Lembra lá, Paulo e Silas na prisão, cantando louvores, e o carcereiro fica preocupado, vão fugir. E ele fala, não preocupa. E ali a família do carcereiro toda se converte a Cristo, batizam. Lídia, que abre a porta das suas casas, e ali começa uma igreja. Mas aí começa de novo os açoites, né? As perseguições contra o Evangelho, contra eles. Então, Paulo sai de lá. Eles ajudam, né, ele a sair, e então ele vai para Tessalônica. A Bíblia diz que por 3 sábados ele esteve com ele, na sinagoga, pregando o Evangelho. E pregando esse Evangelho, as boas novas da salvação, o que Cristo havia feito, morrido e ressuscitado, e ele voltaria. Muitas pessoas foram convertidas, muitas pessoas creram no Evangelho. Muitas mulheres de posse também. Mas isso aí foi o suficiente, queridos, para que os inimigos do Evangelho de Paulo, os judeus, começassem de novo a perseguição. E aí começaram a espalhar, né, dizer que Paulo estava dizendo sobre um outro homem que seria o rei. Eles mentiam com toda a sorte, né, de mentiras, para ir contra o que Paulo estava fazendo, que era pregar o Evangelho. E com isso eles os açoitaram e fazia todo tipo de perseguição, né? E aí o que acontece? Paulo tem que sair de novo. E ele vai para Bereia. E ali ele prega o Evangelho de novo. E pessoas são convertidas de novo. E muitas pessoas creem no Evangelho, aceitam e são transformadas. E aí o que acontece? Mais perseguição. E ele tem que sair de Bereia e vai para Atenas. E ele deixa de Bereia Silas e Timóteo. Então, quer dizer, nesse contexto ali, em Atos 17, que Deus funda a igreja de Tessalônica por meio da vida de Paulo, Silas e Timóteo. O que é lindo demais nessa carta, sabe, quando você começa a não só ler, mas estudar, meditar, é a alegria de Paulo. Entende, queridos? A alegria viva. Ele exulta em todo tempo de ver o que Deus fez naquele lugar. Ele fica tão assim, eufórico de alegria, sabe?
Ele pregou o evangelho, ele viu as pessoas converterem. E o que acontece ali que Paulo fica tão feliz? Por que ele escreve essa carta para Tessalônica? É uma carta diferente. Ela não está falando sobre falsos mestres. Ela não está falando sobre, sabe, o que estão ensinando está errado, está certo. Mas ao contrário. No capítulo 3, depois quando Paulo está em Atenas, que ele chama Silas e Timóteo de volta, ele pede a Timóteo para voltar a Tessalônica, para ver como que eles estavam. E aí, a partir do capítulo 1, Paulo escreve essa carta dizendo assim, olha, eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Eu sou tão grato ao que Deus fez, que eu não cesso de orar, dando graças pela vida de vocês. Porque vocês receberam uma palavra e a fé que vocês receberam foi uma fé atuante. Uma fé que fez com que vocês convertessem de verdade. Vocês também receberam o amor prestativo. O amor que ama a Deus e que ama o próximo, que procura ajudar uns aos outros. E vocês receberam a esperança. Em quem? Em Jesus Cristo. E a alegria dele é tamanha quando ele vai descrevendo isso, porque ele fala assim, olha, o evangelho que vocês receberam não foi um evangelho só de palavras. Foi um evangelho de palavras com poder do Espírito Santo e de absoluta convicção do que estava acontecendo. Entende isso, queridos? Paulo prega as boas novas da salvação e ele vê, por meio da vida dele, a ação, a graça de Deus, não só a dele, mas também dos seus companheiros. Ao pregar a palavra de Deus, ele vê, ele percebe, ele se alegra, ele sente, ele viu Deus mover na vida daquelas pessoas, queridos. E ele, então, fica tão entusiasmado de alegria, tão eufórico com isso, que ele gostaria de estar de volta em Tessalônica. Ele queria saber, porque não deu tempo, né, de fortalecer os irmãos na fé. Ele pregou, eles aceitaram a Cristo, começaram, então, a sua mudança, mas não deu tempo dele desfrutar da companhia. Não deu tempo dele se alegrar mais com eles ainda sobre tudo que Deus havia feito. E o que é, sabe, maravilhoso demais, às vezes a gente não se dá conta do poder de Deus que operou na minha vida, na sua vida. Queridos, um dia você ouviu o evangelho do Senhor. Você ouviu que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio aqui, 100% Deus e 100% homem. Ele veio para redimir você do pecado. Ele veio te justificar diante do Deus Pai. Ele colocou essa fé na sua vida que gerou a conversão, onde você deixou ídolos, onde você deixou o caminho de pecado e se voltou para Deus. Ele derramou no seu coração, no meu coração, o amor. E só assim, então, eu posso amar a Deus com entendimento, com toda a minha força, de todo o meu coração. E assim eu posso amar o próximo como a mim mesmo. Porque Deus derramou esse amor no nosso coração. E esse mesmo Deus despertou a mim e a você essa esperança viva de que Jesus vai voltar. Ou você não crê que Jesus vai voltar? Isso é loucura, queridos, diante do mundo. Mas para os que creem em Cristo, não. Então, olha, uma igreja que foi impactada pelo Evangelho, Paulo vai dizer que não foi só pelo poder, né, não foi só pela palavra, mas foi pelo poder, a ação do Espírito. De fato, houve mudança na vida dessas pessoas. E mudou tanto, queridos, que toda a Grécia ouviu falar da fé dos tessalônicos. Paulo disse que nem precisaria complementar, continuar falando, porque a atitude deles em relação à fé, na conversão, fez com que os outros
quisessem saber o que aconteceu. Porque, queridos, nós já pregamos aqui outras vezes e falamos sobre a questão, né, do mundo pagão, Grécia, Roma, deuses, cultos, né, a deuses, adoração, idolatria, tudo isso. E não foi diferente em Tessalônica. Eles tinham os deuses deles. Eles tinham os seus ídolos. Mas a palavra de Deus diz aqui que eles largaram os seus ídolos imediatamente. Eles deixaram de servir os seus ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Então, tudo isso, a alegria de Paulo em fazer essas citações no capítulo 1º, 2º, sabe, quando ele vai relatando que maravilha Deus fez. Uma igreja modelo, querido, uma igreja que recebeu a Cristo e não ficou ali só de braço cruzado. Ela viveu o Evangelho. Então, ele sentiu uma necessidade muito grande de poder estar no meio dessa igreja, de conhecer os irmãos, de compartilhar mais fé, sabe? De tirar dúvidas, de ensinar mais, de aprender mais. E ele fala isso assim com uma necessidade enorme de poder estar lá, mas sabendo que foi impedido. E ele justifica isso, sabia? Ele fala para eles assim, olha, eu não abandonei, nós não abandonamos vocês. Nós não podemos estar aí. Mas vocês são aqueles a quem, quando Cristo voltar, vocês são a razão de eu me glorificar, sabe? De eu me gloriar, de eu me alegrar diante de Cristo Jesus. Vocês são a minha alegria, sabe? Aquela coisa do meu orgulho, aquela satisfação de quando você prega para alguém. Você já viveu isso alguma vez? Que você fala do amor de Cristo, que você vai falando, você fala aqui, você bate ali. E um belo dia, esse mover do Espírito toca o coração dessa pessoa, convence ela do pecado, da justiça e do juízo. E aí você fica tão alegre que você gostaria de, sabe, se pudesse, eu carregava no cofre. Glória a Deus. Agora ela compartilha da mesma fé. Ela sabe do que eu estou falando. Ela sabe. Essa pessoa agora conhece. E é isso que a palavra de Deus ensina para nós, querida, essa alegria maravilhosa, sabe? De pregar o Evangelho, ver Deus fazer. Paulo fala assim, olha, vocês foram uma igreja eleita. Deus escolheu vocês. Chamou vocês à salvação. Vocês são modelo para todos os lugares. Permaneçam firmes. E qual que era a inquietação de Paulo, queridos? Qual que era a preocupação dele? Por que ele queria tanto que Timóteo fosse lá? Ele queria saber como é que eles estavam. Porque eles ficaram, mas no meio deles havia perseguição, não só dos judeus, mas também dos seus patrícios. Eles também estavam perseguindo para que eles desistissem do Evangelho. E aí Paulo pensa assim, pode ser que talvez o tentador tenha conseguido enfraquecê-los. E o nosso trabalho tenha sido em vão. Eu preciso saber notícia deles. E quando Timóteo volta e fala assim com Paulo, eles estão firmes na fé. Eles continuam perseverando. Apesar de todas as aflições que eles vivem, eles continuam seguindo a Cristo. E aí Paulo fica, então, mais radiante ainda. Sabe? E ele fala assim, eu queria estar com vocês. Eu queria estar com vocês, mas eu fui impedido. Por 2 vezes eu tentei, mas Satanás me impediu. Mas eu oro para que Deus provê um momento oportuno para eu estar com vocês. Entende isso, querido? Alguém que prega o Evangelho, que vive o Evangelho, que vê Deus agindo na vida das pessoas. Queridos, isso é para mim e para você. Nós precisamos ter essa alegria dentro de nós. Nós precisamos viver essa verdade da palavra, de saber que esse Evangelho é o mesmo, ele tem o poder de fazer. Deus não mudou. Ele é o mesmo Deus que operou em Tessalônica, abrangendo ali com a sua graça, com o teu Espírito, convencendo as pessoas do seu estado de necessidade de perdição, necessidade de um Deus vivo. Então, nós precisamos, sabe, ler essa palavra para nós e saber o quanto nós nos alegramos, quanto a gente tem se alegrado
em pregar o Evangelho e ver Deus fazendo. O quanto nós temos desejado que isso aconteça. Pessoas que estão perdidas, indo para o inferno, conhecendo a Cristo e tendo sua vida transformadas. Pessoas que estão afastadas, entristecidas, frias, e que precisam ser avivadas. Ter de novo essa esperança renovada de que você agora é filho do Deus vivo. E que você espera a volta de Jesus Cristo, onde não haverá mais choro, nem dor, nem morte, nem tristeza. Mas nós vamos poder viver todos juntos, face a face com o nosso Deus. Então, diante, sabe, dessas verdades todas aqui, houve um momento em que, como eles não tiveram muito tempo, né, de ensinar mais coisas, Paulo, com certeza, Timóteo relata a Paulo a questão de alguns que achavam que Cristo ia voltar, e devido às perseguições, e até mesmo por mortes naturais, muitas pessoas haviam morrido. E essas pessoas que receberam Cristo como Salvador, pensou assim, como é que vai ser? E os meus que morreram? Aqueles que creram em Cristo? Mas como é que vai ser? Jesus não voltou ainda? Eles acreditavam, queridos, que Jesus voltaria ali, naquele momento, e que não ia tardar. E Paulo, então, explica para eles, fala, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca da volta de Cristo. E aí, então, Paulo explica para eles, olha, quando Cristo que morreu e ressuscitou, o Filho de Deus, e Deus o fez isso com ele, ele também fará com aqueles que creem nele. Primeiro, aqueles que dormiram, que morreram. E depois, nós, Paulo fala assim, nós, os que estamos vivos, vamos encontrar também com o Senhor nos ares. Ele esclarece, então, a dúvida deles. E aí, Paulo exorta, admoesta e fala assim, olha, muitos, queridos, o que estava acontecendo? Aqueles que eram mais abastados financeiramente, né, porque a Bíblia diz que muitas mulheres da alta sociedade converteram. Muitas pessoas que eram bem de vida financeiramente. Elas acolheram o Evangelho da graça e começou a ajudar os irmãos que não tinham, ou que tinham menos. Porém, no meio, né, de gente, é sempre complicado, tem alguns que acham que, olha, já que Jesus vai voltar, eu não preciso mais trabalhar, deixa eu sentar aqui e esperar a sua volta. E aí Paulo fala, não faça isso. Trabalhem para que vocês sejam dignos, sabe? E vocês não sejam pesados aos seus irmãos. Não sejam como aqueles que são das trevas, vocês não são. Nós não sabemos o dia nem a hora, e possivelmente quando houver uma paz, né, e que tiver toda tranquilidade, ele virá como um ladrão à noite. E você que é da luz, preste atenção. Viva a sua vida afirmado na verdade, para que você não seja pego de surpresa. Ou seja, nós que cremos em Cristo e na sua volta, queridos, precisamos estar atentos, que a qualquer momento Jesus vai voltar. E como é que está a nossa vida diante do Senhor? Porque o conselho que Paulo dá a eles é o mesmo para nós hoje. Quando olhamos 2000 anos, Jesus não voltou. A Bíblia diz que o tempo do Senhor é diferente do nosso. Né? Um dia como 1000 anos como um dia. A questão é, nós, como igreja do Senhor, como é que nós estamos conduzindo nossa vida? Diante dessa verdade que a palavra de Deus nos diz. Paulo enfatiza aqui, sabe, olha, nós poderíamos ter sido sustentados por vocês. Eles estavam falando que Paulo era charlatão. Sabe, que ele estava pregando, era mentira, ele só queria dinheiro. E ele falou, não. Vocês sabem o quanto nós trabalhamos dia e noite para não ser peso na vida de vocês. Então, queridos, não façam isso, trabalhem. Santifiquem. Ele fala assim, olha, saia fora da imoralidade sexual. Lembra do contexto? Sexo para eles lá era tranquilo. Mais mulheres, prostitutas, tudo tranquilo. E Paulo fala assim, olha, santifica o teu corpo. Se separe disso. Porque é isso que agrada a Deus. Né? É como se ele dissesse assim, olha, você não tem que ter mais mulheres. É só uma, é só a sua esposa.
O sexo é bênção, santo, mas ali, ó, dentro de um casamento. E ele fala, olha, guarda o teu corpo, se separe disso, se santifique, porque é isso que agrada a Deus. E ele vai aconselhando a igreja nesses detalhes, sabe, detalhes. E a tamanha alegria dele de saber que esse povo, apesar de toda a dificuldade que eles estavam enfrentando, eles seguiam firmes, crendo no Senhor Jesus, crendo no que Ele fez, crendo em suas promessas, crendo, né, que Ele viria. E aí, então, queridos, nós chegamos aqui, onde eu li com vocês. Algumas Bíblias vão dizer que são conselhos finais. Paulo começa a falar, depois de ter explicado sobre a ressurreição, sobre todas essas questões aqui que ele falou, que eu comentei, ele agora desafia a igreja a viver tudo o que eles conheceram e ouviram falar e o que eles estavam aprendendo. E aí, amados, é um desafio para mim e também para você. Você está disposto? Você está disposto de fato? Você consegue entender e perceber de onde o Senhor te tirou? O que Ele fez na sua vida? Você consegue sentir o constrangimento da graça de Deus em te tirar do mundo de trevas e te trazer para um reino de luz? Você consegue perceber o amor de Deus e olhar para você e saber, Deus, como eu sou dependente do Senhor, da sua graça? Quando Paulo fala aqui, a partir do versículo 12 e do 13, ele fala assim, irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os aconselham. Algumas versões falam, os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Ele está falando de liderança da igreja, que naquela época não era como essa que nós estamos aqui. Era a liderança que era das casas, né? A igreja não era em casas. E ele está dizendo assim, olha, ame o seu líder, respeite o seu líder. Sabe por quê, querido? Líder, pastor, não é perfeito, ninguém é. Mas quando o Senhor o chama para a caminhada, Deus o capacita, é Deus que vai trabalhar e alinhar. Muitas vezes nós não concordamos, é verdade, muitas vezes você não vai concordar comigo, não vai concordar com o pastor ou com outro. Não tem problema não concordar. O que não pode haver? É desrespeito. A Bíblia chama para que nós olhemos para eles com respeito, para que a gente converse, diálogo, sabe? Relacionamento, respeite. Eu posso não gostar dessa atitude. Ótimo. Eu respeito, eu chamo a conversa. Eu esclareço os meus pontos de vista. E eu procuro somar, porque um reino dividido, ele não prevalece. Então, Paulo fala assim, olha, faça isso, né? Some. E aí, no versículo seguinte, que é o versículo 15, 14, ele fala assim, também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Algumas versões vão dizer indisciplinada, ocioso. Aquelas pessoas que cruzam os braços e acham assim, Jesus está voltando mesmo? Para que ficar trabalhando? Para que correr atrás? Para que isso? Para que aquilo? Não adianta nada. E aí ele diz para nós assim, admoesta essa pessoa, aconselha ela. Ajude ela a ver a verdade do que é viver no reino e seguir a Cristo. E ele fala assim, console os desanimados. Você conhece alguém que às vezes fica desanimado com a sua caminhada? Com as suas lutas, com as suas dificuldades? Conhece? A palavra de Deus diz então para nós que nós devemos consolar essas pessoas. À luz da palavra de Deus. Fala, olha, o seu olhar está errado. Você não é
da noite. Você não é das trevas. Você é filho. Você espera num Deus vivo. Você está caminhando, aguardando a volta de Cristo. Levante-se. De que maneira eu posso te ajudar mais efetivamente ou buscar ajuda? Amados, toda a palavra de Deus. Quando Jesus fala assim, olha, os mandamentos foram resumidos em 2. Né? Quando ele fala assim, olha, eu posso resumir, não foi resumido, mas a base seria essa, amar a Deus e ao próximo. Toda a palavra de Deus, do início ao fim, tem a ver com o outro. Não adianta a gente querer fugir disso. Tem a ver primeiro com Deus e tem a ver com o outro. Sabe, tem a ver com a sua família, com o que você convive. Tem a ver com a igreja, os irmãos com quem você relaciona. E ele fala aqui, olha, consolem os desanimados, amparem os fracos. Às vezes a pessoa é fraca ainda. Né? Ampare, sabe? Ele está falando de amparo, de dar mesmo o ombro. De que maneira eu posso te ajudar a ser fortalecido na sua fé e na sua caminhada? De que maneira eu posso deixar você mais forte? Te ajudar a prosseguir na caminhada? Queridos, cada um é um. Deus nos ama individualmente, cada um tem uma caminhada. A cada um Deus deu dons, a cada um tem o seu tempo de crescimento. Mas o mais interessante é que Deus, sabe, não sobressai ninguém por causa disso. Ele fala que todos nós somos iguais diante dele. E o que ele espera de mim e de você é que a gente se ajude mutuamente. É que de verdade a gente viva o evangelho, podendo amparar aquele que está fraco, podendo consolar aquele que está desanimado, podendo juntos, na palavra de Deus, colocar em prática o que o Senhor nos ensina. Ele fala assim, olha, sejam pacientes com todos. Paciência, queridos, é fruto do Espírito. Ah, mas já falei 200 vezes com tal pessoa, vai ter que repetir de novo. Ela não entende, ela é difícil de entendimento. Ah, eu já falei. Para. Nós não somos melhor do que ninguém. Paciência. Desça um pouco. Como você faz com criança quando você vai corrigir. Você não corrige de cima, não é? Você não desce ao nível do olhar dela para que ela possa aprender o que você está ensinando? É a mesma coisa, querido. Explique, ensine, tenha paciência. Se você não tiver paciência, você vai virar as costas, simplesmente. A Bíblia diz que não é isso. Se você tem Cristo, você tem o fruto do Espírito na sua vida. E é junto que se trabalha o fruto. É o Espírito de Deus conosco, a gente desenvolvendo esse fruto. E aí ele fala... no versículo 15, tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procure o bem uns dos outros e o bem de todos. De novo, benignidade, fruto do Espírito. Paulo também fala isso, olha, não fale, né, não pague o mal com o mal. Esse mal é a questão da vingança, sabe? Deixa você comigo. Você fez, no momento oportuno, deixa. Que eu te dou o retorno. Ele está falando, isso não pertence a nós. Sabe? Ao invés de você buscar vingar, você vai lá e faz o bem. Sabe? Você proporciona a essa pessoa aquilo que Deus já trabalhou no seu coração como fruto, que é a benignidade. E ele diz no versículo 16, estejam sempre alegres. Queridos, a alegria que a palavra de Deus espera de mim e de você é um estado de ser. Sabia? Você é alegre não é porque as coisas acontecem na sua vida. Não é porque dá tudo certo, não é porque você ganha bem, ou porque você tem uma profissão, porque você tem um namorado, porque você tem filho. Você é alegre porque Cristo te salvou. E se você vive para a glória de Deus, até que Cristo volte, você é alegre simplesmente por essa razão. Ele fala, seja alegre. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo ensina isso de novo. Sempre a nossa alegria está onde, gente? No Senhor. Não está nas coisas que eu almejo. Isso é felicidade, momentânea, passageira. Mas a alegria é
permanente. Até que Cristo volte. Eu e você temos uma alegria natural. Mas está faltando isso, mas tem enfermidade, mas tem isso, tem aquilo. Tá tudo aí. A gente vai vivendo, vai resolvendo, vai trabalhando, vai caminhando. Mas isso não muda o meu estado de alegria por quem eu sou em Cristo Jesus. Então, esses versículos, o 16, 17, 18, eles não são só um conselho, é um mandamento. Eles estão juntos. Em seguida, ele vai falar assim, orar sem cessar. Mas o que é orar sem cessar? É só eu entrar dentro do quarto e ficar ali horas e orando? Não, é orar continuamente. Eu gosto de um exemplo que a Joyce Meyer deu em relação a isso, quando ela diz assim, o orar sem cessar é comparado à sua respiração. Você conta quantas vezes você respira? Quanto tempo você fica ali respirando? Não é automático isso, você respirar e continuar caminhando? É disso. Esse orar continuamente. É você estar ligado no seu espírito. Você trabalha, faz as coisas e tal, mas continuamente você lembra quem é o seu Deus. E diante de quem você está fazendo os seus pedidos e agradecendo. Isso é o orar sem cessar. Isso é o orar continuamente. O que eu encho, a minha mente? O que eu encho o meu coração, queridos? Palavras de louvor a Deus. Os pedidos. Olha o versículo 18, ele fala assim, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus. Muitas pessoas perguntam assim, eu queria tanto saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Você já sabe. Dai graças a Deus, porque essa é a vontade dele. Dai graças em tudo. Mas vamos lembrar uma coisa, por causa da queda, algo inerente dentro da gente. São 3 coisas que sobressaem demais, tem tantas outras, mas 3. É assim notório. Você vê, percebe em qualquer pessoa, e você também. O orgulho, o egoísmo e a ingratidão. O orgulho impede pessoas de resolver situações. Sabe, muitas vezes a pessoa não dá o passo para a reconciliação. Porque muitas vezes ela se acha boa demais para fazer isso. O egoísmo é assim, olha, desde que esteja tudo bem para mim, tranquilamente você pode fazer o que você quiser. Estou bem. Agora, a ingratidão, queridos, por isso é mandamento. A ingratidão, ela é terrível. A ingratidão adoece. A ingratidão desperta inveja. A ingratidão tem inimizade. A ingratidão é algo pavoroso. Por isso a Bíblia nos ensina a dar graças em tudo. Eu vou dar graças durante o problema que eu estou enfrentando, a dificuldade financeira, a saúde que eu não tenho. Como assim eu vou dar graças? Essa graça que nós damos a Deus, queridos, não é pela enfermidade, mas é pelo socorro que Deus nos dá nessa enfermidade, pelo suporte que Ele nos dá. Sabe quando eu fui ver a minha mãe, que o médico falou assim, olha, provavelmente ela não vai passar de hoje, não. Quando eu cheguei que eu a vi, a primeira coisa que eu fiz, a minha irmã que estava junto, eu falei, Deus, obrigada pela mãe que eu tive. Louvado seja o Senhor. Como foi bom viver com elas todos esses anos e aprender tudo que ela nos ensinou. Sabe, a gratidão não era porque minha mãe estava ali e ia morrer, porque ela estava enferma. A tristeza por esse momento estava ali. Mas a gratidão de ver o cuidado de Deus em todas as coisas, queridos. É dessa graça que o Senhor está falando que nós devemos dar. Paulo ensina isso em suas cartas. Olha, eu dou graças a Deus por vocês. O próprio Jesus, a questão da multiplicação, a primeira coisa que ele faz é o quê? Pai, te dou graças. E multiplica. E depois ele fala, eu te dou graças, porque o Senhor escondeu isso desses e revelou aos outros.
Nós vamos aprendendo pela palavra o tempo todo que nós devemos ser gratos, querido, gratos. Um povo que saiu da escravidão, que era explorado, que estava ali no cativeiro, no Egito, tem a oportunidade de avançar, de serem libertos, de conhecer esse Deus. A primeira coisa que eles fazem é o quê? Murmuração é o quê, queridos? Ingratidão. Eles não conseguiam ver a grandeza de Deus, tudo que Ele tinha feito. Não dava para ser grato a esse Deus e confiar cegamente nele. Vamos, Ele está mandando, vamos embora. Ele vai prover, Ele vai suprir. A ingratidão faz com que as pessoas percam a paciência. Lembra lá de Moisés? Deus falou assim, olha, só falha a rocha para que saia água. Mas a ingratidão do povo fez com que ele fizesse o contrário, né? Não consigo mais ver esse povo morar. Tá, mas tem consequências. Ingratidão tem consequências. Por isso, deem graças a Deus por todas as coisas. Seja grato, queridos, no pouco, no muito, naquilo que Deus fizer. E ele continua seguindo assim, olha, não apaguem o espírito. E aí é um conjunto de versículos que estão juntos também. Não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Não apaguem o espírito. Como é que nós apagamos o espírito, queridos? Quando nós deixamos de dar atenção à profecia, que é a palavra de Deus. Quando eu acho assim, olha, não é bem isso, não é bem aquilo que a palavra de Deus diz. Quando, por meio de dom, o Senhor dá a alguém a palavra e ela fala para você, é firmada na palavra algo que vem de Deus. E você diz, não é bem assim, não. Conversa fiada. Isso é apagar o espírito, desprezar a profecia. Quando nós pregamos a palavra de Deus aqui, nós cremos que, de alguma maneira, o Senhor está falando ao teu coração por meio do Espírito. E se você vem cultuar a Deus com o teu coração sedento, de que Ele ministre em você, de que Ele fale com você, eu tenho certeza que você não sai daqui sem que se cumpra essa verdade em sua vida. Mas se eu venho achando só, não gosto muito disso, não gosto daquilo, que não é bom, isso não é bom, eu sei como é estar sentado aí alguém pregando aqui. A tendência da nossa cabeça é o quê? Voar. Aí a Bíblia fala assim, faz morrer a sua natureza da carne, traz cativo o seu pensamento em Cristo. Receba a palavra de Deus, que tem o poder de transformar a sua vida, de mudar as circunstâncias. Sabe, faz toda a diferença como você cultua, como você ouve a palavra que está saindo daqui. Não despreze, querida, a profecia. Porque, né, o Senhor é bom, mas Ele também justo. A vontade de Deus é para que a gente seja grato em todas as coisas. Que a gente examine todas as coisas. Como é que você vai examinar se você não conhece a palavra? Como é que você vai receber algo, se está vindo de Deus ou não, se isso é a verdade da palavra ou não, se você não conhece a palavra de Deus? É examinar e reter o que é bom. Não é falar mal do outro, não é brigar com o outro, não é achar que o que ele falou, nossa, não tem nada a ver. Não é isso. É ouvir, examinar e reter o que é bom. Aquilo que não presta, o que eu faço? Eu tiro fora. E ele fala assim, olha, abstenha-se de toda forma de mal. Tem uma versão da Bíblia, parece que é 21, que esse mal aqui não é o mal de fazer mal, é o mal comum, é o mal de ser ruim, sabe? Sai fora, evite companhias que são más. Evite situações, lugares, pessoas que são más. Fuja disso, abstenha-se disso. E ele fala assim, olha, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros
e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuide do teu corpo, cuide da tua alma, cuide do teu espírito. Cuide, entenda quem você é, de onde o Senhor te tirou e para onde você vai. E até que Cristo volte, como é que eu conduzo? Como é que eu vivo essas verdades aqui? E ele diz assim, olha, fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Queridos, Deus zela por sua palavra, zela em cumpri-la. Eu posso não querer do jeito, eu posso achar que não é assim ou assado, mas a verdade é que a palavra de Deus me faz voltar-se para ela e lê-la contra mim mesmo, para que eu viva as verdades que Deus me ensina aqui. Amém, amados? Eu quero concluir te desafiando a pensar um pouco. A conclusão é que um dia o Senhor te chamou. Um dia o Senhor colocou essa fé aí dentro. E Ele te deu graça, e Ele te dá graça todos os dias para que você converta dos maus caminhos. Ele te mostrou quem você é sem Cristo. Ele te deu amor. E Ele te enche de esperança, lembrando que esperança não é a última que morre, como diz o mundo. Essa esperança é a certeza de que aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele nos deu isso. Talvez, num determinado momento da sua vida, você esteja aí um pouco fraco, desanimado, desiludido, precisando ser avivado novamente. Então, eu queria que você entendesse que o avivamento na nossa vida vem por meio da palavra. Porque Deus é fiel na sua palavra, em fazer aquilo que está dito aqui que Ele faria. Então, assim como os Tessalonicenses, que um dia ouviu esse evangelho e prosseguiu, e hoje a gente vê a alegria de ver o que Deus fez lá, Ele fez em nossas vidas. Então, diante dessa palavra, queridos, nem eu nem você temos desculpa para dizer assim, eu não sou crente a esse ponto, eu não consigo fazer isso, eu não consigo cumprir aquilo, eu não consigo ser grato nesse mandamento, eu não consigo consolar um irmão, eu não consigo nem olhar para a cara dele. A gente se torna indesculpáveis diante da palavra de Deus, queridos, porque há uma direção certa a seguir. E eu quero aqui, diante dessa conclusão, você pensar, como é que está? Já que hoje, né, tem a estigma do último dia do ano. Como é que vai ser o meu 2023? Eu quero mais de Deus. Eu quero ser avivado na Tua graça. Eu quero desenvolver cada dia mais a minha fé. Eu quero cada dia mais viver esse amor servindo a Deus e ao próximo. Eu quero viver cheio de esperança, pregar esse evangelho, viver essa verdade até que Cristo volte. Porque fiel é Deus que prometeu e Ele fará. Ele está aqui para poder fazer algo novo na sua vida e na minha vida. Nós podemos virar esse ano cheios não só de esperança, né, vazia, mas esperança certa de que Jesus Cristo já fez tudo e por meio dele nós podemos fazer. E tem uma aplicação aqui de um vídeo que conversando essa semana com pessoas preciosas, a gente falou sobre esse assunto. E é interessante que esse assunto veio por 2 vezes, ele veio de encontro a mim. E quando eu estava terminando a ministração, eu falei, Deus, eu vou compartilhar isso. Porque não tem desculpa para nós, sabe? Não tem. Quando já ouviu falar daquele assassino de Green River? Um homem que por mais de 9 anos, ele matou mais de 70 mulheres nos Estados Unidos. Ele veio de uma família desestruturada, né? E ele foi crescendo, casou, separou, casou de novo. E ele desenvolveu ali o prazer de matar as mulheres, né? Segundo os especialistas, há uma psicopatia, né, desenvolvida ali.
E ele matava e jogava os corpos nesse rio. E eles investigavam, e chegou até ele, teve que soltar, porque não tinha prova suficiente, outros, anos, 9 anos até, que conseguiram, de fato. Depois de modernidade, Deus levantou aí alguns detetives, né, para investigar melhor a questão. E eles começaram a fazer, por meio da tecnologia, né, provas de espermas e tudo, para ver as mulheres que tinham sido violentadas. Na sua maioria eram prostitutas, mas também haviam moças jovens que ele matou. E eles conseguiram provar que era ele. E então ele foi preso. E a pena dele, perpétua. Sem chance. E, diante disso, no julgamento, deram oportunidade para que as famílias das vítimas pudessem falar alguma coisa para ele. E cada família falava assim, você vai para o inferno. Né? E outras coisas piores. Cada um desejava e tirava do seu coração o mais profundo ódio por aquilo que ele havia feito, pela família que eles tinham perdido. Até que um senhor cristão chega e fala assim, olha, você matou a minha filha, mas por causa dos ensinos do meu mestre, um dos ensinos mais difíceis, que é o perdão, eu quero dizer para você que eu te perdoo. Queridos, levando em conta o que a ciência diz, que o psicopata ele não tem emoção nenhuma, e que cada um que xingava e falava, ele simplesmente desdenhava. Quando esse senhor falou assim, olha, eu perdoo você pelo que você fez à minha filha. As lágrimas vieram aos olhos, ele chorou. E aí, então, o pastor Rodrigo Silva, até que estava concluindo isso, quando ele fala assim, foi contrariado todo o prognóstico diante da ciência, daquele perfil da psicopatia, quando, de fato, a palavra de Deus foi praticada. Ele perdoou o homem que havia matado a sua filha. E aí, ele encerra dizendo que a graça capacita você a fazer as coisas que o velho homem não consegue fazer. Então, diante dessa verdade, querido, se a graça de Deus alcançou a minha vida e a sua, ela nos capacita a colocar em prática essa palavra. E todas as outras que o Senhor tem para nós. Amém? A graça de Deus, ela é suficiente para nos capacitar. Então, você não tem desculpa para não orar sem cessar, para não se alegrar nesse Cristo maravilhoso, para não dar graças a Deus por tudo e em todas as circunstâncias. Você não tem motivo para não consolar, sabe, para não aconselhar, para não admoestar. Você não tem motivos para dizer que não pode, que não consegue. O mesmo Cristo que operou lá em Tessalônica opera hoje aqui. Se tem alguém que ainda não conhece esse Jesus, e que se o Senhor falou o teu coração, querido, abra o teu coração e fala, Jesus, vem. Eu quero fazer parte do teu reino. Eu quero viver essas verdades. Eu quero desfrutar dos seus ensinos. Eu quero saber o que é gratidão. Eu quero caminhar e viver em comunhão. Amém? Fique de fé, vamos orar.